O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, com bastante alegria e podemos dizer até com muito entusiasmo, nós vamos viver este nosso cerco de Jericó. Praticamente aguardamos um ano por ele. Então não é uma chuva que vai nos impedir de rezar. Com ela ou sem ela, estaremos aqui rezando com a graça de Deus. Antes de começar propriamente a homilia, eu penso que se faz necessário, de modo rápido, talvez em 2 minutos, dizer o que é o cerco de Jericó. Hoje, na nossa arquidiocese, sobretudo, é uma prática que está sendo muito bem difundida. A maioria das nossas paróquias rezam o cerco de Jericó. Primeiro é importante que nós sabermos que nós estamos retornando a uma prática de oração bíblica, diante de um evento que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava fazendo a travessia para a terra da promessa, e quando chegaram na cidade de Jericó, que tinham que atravessá-la para continuar até a conquista da terra da promessa, eles se viram impossibilitados por causa das muralhas da cidade. Não tinham como eles entrarem. A cidade estava toda murada, e o exército não deixaria que eles passassem a cidade. Então Deus dá uma ordem ao seu servo, que é para eles contornarem a cidade em oração durante 7 dias consecutivos. E eles iriam repetindo essas voltas à medida que fosse aumentando os dias. Então, no primeiro dia, dava uma volta na cidade em oração, segundo dia, 2 voltas, terceiro, quarto, e a ordem era que quando chegasse o 7º dia, na 7ª volta, quando chegasse a 7ª volta, era para chamar todos os tocadores, e com muita força, eles iriam tocar os trombones, iriam levantar as vozes, e o mais alto que eles pudessem, eles iam clamar ao Senhor Yahvé, e à medida que eles clamassem, todas as muralhas seriam derrubadas, e eles entrariam à cidade de Jericó. Eles fizeram isso, obedeceram à voz de Deus, ainda que no início isso parecia uma loucura. Imagina,
A gente vai rezar e as muralhas vão cair. E eles acreditaram nisso. E perseveraram 7 dias em oração. E provaram desse milagre. Esse fato ficou conhecido, está lá no livro de Josué. Depois a igreja, por graça, ela começou a recuperar esta prática de oração. Então, eu acho que a primeira coisa que precisa ficar clara não é uma invenção de moda, é uma prática bíblica que nós estamos fazendo. Agora, claro, nós não temos mais a cidade de Jericó muradas para que a gente possa ir. Nós temos a cidade da nossa própria vida, da nossa história, e que temos que atravessar, porque a nossa vida é este caminho, é o itinerário. E nós temos que adquirir a terra da promessa, que não é aqui, mas é o céu. Para isso temos que enfrentar os inimigos. E como vamos vencê-los? Com a oração. Mas detalhe, não é qualquer oração, é uma oração exercida na perseverança. Por isso 7 dias de oração. Não é mágico, não é simpatia, é a perseverança na oração. Por isso não vem uma noite, pego a bênção e vou embora e tá bom. Não, é a perseverança que vai dizendo a Deus a confiança que eu tenho nele. Por isso, cada noite, mais e mais graças o Senhor vai derramar sobre nós. Agora, o povo tinha diante de si aquilo que precisava cair. Nós também precisamos colocar diante de Deus. Quais são as muralhas da nossa vida que nós queremos pela força da oração, que elas sejam derrubadas. Porque quando nós rezamos, nós tocamos na força de Deus e ela vem sobre nós. Por isso, o cerco de Jericó é um momento forte de oração para a paróquia, para aqueles que participam. Não é um tempo de oba-oba, não é um tempo de falar, não, é um tempo de oração. Por isso, o inimigo vai tentar fazer de tudo para que a gente não viva isso. E talvez, eu não estou dizendo só para que você não chegue aqui, talvez estando aqui, não mergulhe na oração. E nós precisamos mergulhar, temos que nos encharcar da graça de Deus. E quantas coisas, e vocês precisarão estar atentos a isso, eu também como padre, para que não aconteça de estarmos diante da graça e não sermos encharcados por ela. Por isso é um tempo de combate, é um tempo de luta. E vocês sabem, eu disse isso ano passado e vou repetir, cerco de Jericó não é momento de apresentação de ninguém. É o momento em que o seu padre tem para rezar com o seu povo. E aproveitamos destes momentos para catequizar, para ensinar, para trazer uma palavra. Por isso nós até fazemos esse momento, talvez numa novena, num trido, no Cristo Nossa Praia. Cerco de Jericó não é para isso. Cerco de Jericó é para a oração. Aí o povo perguntou assustado, o senhor vai fazer o cerco de novo esse ano, só o senhor? Ué, mas esse é meu povo. Como assim? Eu não posso ir embora. Vamos rezar sim, mas é muito pesado. Mas eu não vivo com as minhas forças, eu não consigo isso. Eu confio na graça daquele que vai à frente, que nós acabamos de ouvir, o bom pastor, é ele que sustenta. Eu sou apenas a ponte, eu sou apenas o instrumento dele, quem faz é ele. E como a vocês, que vão deixar a casa, o trabalho, às vezes filho, vai sair do trabalho correndo, eu também farei isso. Todos nós vamos oferecer esse sacrifício. Por que isso? Porque cremos que o Senhor não vai nos desamparar. Por isso, cada noite, cada dia, mais e mais nós vamos nos acorrer a Ele, para ganhar todas as graças do céu. E para mim, como pároco, eu penso que esse é um momento em que, como estaremos 7 noites consecutivas, de aproveitar para trazer ensinamentos ao povo de Deus. E esse ano nós vamos meditar sobre as virtudes teologais e cardeais. Coisas que talvez só, viu? Então não se ofenda, você nem saiba que existe e que está à sua disposição. Por isso o conhecimento abre para nós o acesso à graça. Porque a partir do momento que a gente toma conhecimento, a gente pode agora usufruir.
Então eu vou começar os primeiros 3 dias falando das virtudes teologais. Depois, quinta e sexta, vou falar das virtudes cardeais. Sábado, vamos dar um modelo de ser humano que viveu essas virtudes praticamente com perfeição. E depois, no domingo, vamos celebrar o dia do Senhor, coroando todos esses dias de oração do cerco de Jericó. Vamos lá, virtudes teologais. Quando falamos de virtudes, são graças que nós temos na nossa vida. Essas graças, virtudes teologais, significam que são virtudes que nos são comunicadas diretamente por Deus. É uma graça que nos é dada diretamente por Ele. Por isso, teologais. Teó do latim, Deus. Vem dele mesmo para nós. São verdades de fé que Ele colocou dentro de nós. Por que isso? Porque Santo Agostinho, e agora a gente vai poder falar muito de Santo Agostinho, porque o nosso Papa é agostiniano, encheu o peito para falar que ele é filho de Santo Agostinho, nós não vamos ficar atrás também, então nós vamos aprender mais de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz, criaste-nos para vós, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em vós. Então veja, a primeira verdade, você foi criado por Deus, para Deus. Essa é uma verdade fundamental. O que é uma verdade fundamental? Uma verdade de base. Se ela não estiver bem solidificada, a construção fica balançando. Qualquer vento que passar, ela chacoalha. Agora, se está solidificado nisso, pode vir o vento que for, ela está firme. Então, criaste-nos para vós, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em vós. Então preste atenção. A finalidade da nossa vida, ou o sentido da nossa vida é Deus. Deus. Por isso Jesus diz no Evangelho de São João, de Deus viemos e para Deus voltaremos. Agora, Ele não nos criou como criou as outras criaturas. Por mais que elas sejam criaturas dele, Ele nos criou com um ato de benevolência. E este ato de benevolência está marcado com o sinal do seu amor. Então Ele nos criou por Ele, para Ele, no amor, por amor, para amar. No amor, por amor, para amar. O seu ninho de criação é chamado um ninho de amor. Você foi criado por Deus no amor. E por que Ele fez isso? Porque Ele te ama por amor. No amor, por amor, para que agora você ame. Enquanto você não amar, você não pode ser feliz. Esta é a base fundamental da nossa vida. E agora observe que profundo. Quanto mais distante desta verdade, mais infeliz. Mais fragilizado. Mais perdido. Agora, como Ele nos criou por um ato de amor, Ele não pode fazer isso, te criar no amor, por amor, para amar, para Ele, sem entregar a você o meio de voltar para Ele. E isso se chama fé. Esta é a virtude teologal da fé, de você, tomando conhecimento disso que eu estou dizendo, você ouve isso, pensa isso e diz, meu Deus, é isso. Fui criado por amor, no amor,
para amar, esta é minha vida. Quando você tem esta ação, é um ato. Quando você tem essa ação, quem é que está fazendo isso dentro de você? A fé. E quem fez isso? Deus. Por isso, Ele mesmo infundiu em você a fé. Porque sem ela você não consegue acreditar nisso. Sem ela você não consegue abraçar isso. Sem ela você ouve isso e continua dizendo, isso é besteira. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe, daquela bagunça lá. Há quem pense assim. Agora preste atenção. Quando se pensa dessa maneira, olha o conteúdo interior, existencial de uma vida assim. É uma vida infeliz. Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender. Ele não só te criou por amor, Ele deu a você a capacidade de acreditar nesse amor. Isso é a fé teologal. Por isso, a fé, as virtudes teologais, elas não têm finalidade nelas mesmas. Eu não tenho a fé para, eu tenho fé. Não, eu tenho fé para eu desfrutar o amor de Deus, para eu viver a Deus. A fé é o instrumento, é o itinerário para Ele. Do contrário, eu não consigo, porque há um abismo. Quantas pessoas se sentem assim? Até acreditam que Deus existe, mas não acreditam que possam se conectar com Ele, que possam ter comunhão com Ele. Deus existe, mas é um ser que está muito longe. Quem sou eu para Ele olhar para mim? A virtude da fé não deixa a gente sentir isso. A virtude da fé teologal diz, eu tenho um Deus que me ama, que acompanha, que segue, que está em cada situação da minha vida. E por isso, eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Santa Josefina Bakhita, a santa negra, ela tinha esta convicção tão grande, sendo escrava, tendo passado tanto sofrimento. Ela é entregue a uma família católica, e ela tem que cuidar de um menino. E ela fala para ele, eu tenho um bom Senhor. Ele é tão amoroso, mas é tão amoroso, que mesmo nas maiores tragédias da minha vida, Ele não me abandonou. E o pitititinho italiano olha para ela e fala, mas você é toda cheia de feridas. As costas dela eram uma chaga. Era dessa grossura a cicatriz nas costas, de tanto que ela tinha sofrido quando mais nova, na outra família que vivia. E o menininho dizia, como você pode dizer que Ele é um bom Senhor se deixou você passar tudo isso? E sabe o que ela responde? Ela disse, por isso que Ele é um bom Senhor. Porque passar por tudo isso e ainda ser feliz, só quem tem um bom Senhor. Observe o que é isso. Não é olhar as marcas de dor e dizer, porque eu tive essa dor, você não pode existir. Não, porque eu tive essa dor e suportei, é porque você existe. Eu não aguentaria isso sem você. Isso é fé. Agora, irmãos e irmãs, atenção, isso é um dom que Deus dá. Existe um brasileiro intelectual que ele se diz ateu, e eu ouvi dos lábios dele, eu estava presente, quando ele disse, ele é um homem inteligentíssimo, ele fala da fé católica melhor do que qualquer professor de teologia. Ele diz, eu invejo os cristãos, porque eu queria ter a fé que eles têm, mas eu não tenho. Eu não fui contemplado com esta graça. Eu não tenho esta fé, eu não consigo acreditar. Mas eu admiro eles. Eu invejo eles. Nós estamos ouvindo isso da boca de um intelectual, que está dando para nós um show do que é o conteúdo da fé. É uma graça. É uma graça. Aí você pode se perguntar, mas então Deus não quis dar para ele? Deus se utiliza de tudo. Não é uma questão deu para você e não deu para o outro. Porque até disso,
Deus se utiliza para converter. Haja o exemplo que eu estou dando. Agora, irmãos e irmãs, quando Ele plantou no teu coração esta virtude teologal da fé, é para quê? É para que você se abra à existência de um Deus que te acompanha, seja qual for a situação da história da tua vida, seja qual for o momento que você está vivendo. Agora, o Papa Bento XVI, com uma capacidade como ninguém, como um grande teólogo, ele diz, mas atenção, esta fé, ela não é irracional. Esta fé dialoga com o intelecto. O cardeal Robert Sarah, um outro grande teólogo da igreja, falando com os intelectuais, ele dizia, uma fé que dispensa a ciência, esta não é a fé da igreja. A fé da igreja, ela dialoga com a ciência, dá o braço para ela e juntos saem correndo. Não é uma fé obscura disso. Então, como eu não entendo, só me resta crer. Não, é muito mais do que isso. É algo que me extasia, que me maravilha, e de tão grandioso que a minha inteligência não alcança, eu me rendo em amor. Não é obscuridade, é mistério. Porque senão nós vamos dizer, então Deus é obscuro? Não, Ele não é obscuro, Ele se deixa encontrar. Mas Ele é mistério insondável, que quanto mais nós debruçamos sobre Ele, mais Ele se deixa encantar, mais Ele se derrama sobre nós. Vejam que viver a vida nessa esfera abre para nós uma cortina, e esta graça está à sua disposição. Agora, como toda virtude, seja ela teologal, seja ela humana, como vamos falar no final, as cardeais, ela precisa ser exercitada no coração. Porque preste atenção, pela graça do batismo, esta semente foi lançada. Agora ela precisa ser cultivada. E a pergunta é, como fazer então a fé crescer? Onde eu vou? Que livro eu leio? Que oração eu faço? O lugar por excelência para a vivência da fé chama-se a própria história de vida. É lá que você vai fazer a fé crescer. Porque 1 minuto talvez é mais do que suficiente. Tem elementos na sua vida que você ainda não entende? Que você ainda se pergunta, mas por que isso aconteceu? Ou por que isso está acontecendo? Por que desta maneira? Não sei se na sua vida tem, na minha tem umas páginas assim, que estão lá. Esse é o espaço da fé crescer. E tá, e eu faço o quê? Fico lá perguntando? Não, eu me abandono a isso. Eu não rejeito. Eu não jogo fora. Eu não digo, isso aqui foi insuportável, eu não quero mais ver isso, eu não quero mais falar disso. Não, muito pelo contrário, eu coloco sempre do meu lado. Eu carrego comigo como elemento de santificação. Para que, na experiência profunda da fé, da virtude teologal, o que ainda não faz sentido, torne-se elemento de sentido. Aquilo que antes me desgovernava, aquilo que antes me tirava a capacidade de resiliência, agora torna-se elemento de comunhão. A ponto que amanhã eu vou poder dizer, eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse vivido tal coisa. Isso é elemento de transformação da vivência da fé. Porque imaginemos, se todos esses capítulos
Quando eles chegassem, nós tivéssemos jogado fora. Nós tivéssemos nos revoltado e dizendo, não, eu não aceito isso. Quem seria você hoje? Onde você estaria? Vejam que a fé nos enche de coragem. A fé joga fora a covardia. A fé faz eu dizer, quando eu ouço o meu nome, presente. Eu não vou fugir. Isso é fé. É esta minha história, é esta minha vida, eu digo, presente. Isto é gente responsável. Por quê? Diante da situação que diz respeito a ele, ele não se esconde. Ele não se faz de vítima. Ele diz, estou aqui. Lembra quando os soldados chegaram para prender Jesus? E Pedro tirou já a faca e quis já ir para cima do soldado arrancando a orelha dele. Jesus disse, deixai-o, sou eu. Eu não posso fugir. É para mim isso, eu que tenho que passar. A fé dá esta ousadia para nós. E não é uma loucura, meu Deus, eu vou para o suicídio, eu vou me matar. Como que eu vou aguentar isso? Não, se o Senhor confiou isto a mim, eu confio. Ele vai me ajudar. Lembra da meditação nossa na missa ontem? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como faz alguém ter coragem para dizer isso? A fé. Não é sentimento, gente. Não é emoção. Nossa, eu queria ter a fé daquela pessoa. A hora que ela reza, ela levanta o braço, ela chora. Isso não é fé. Fé é a capacidade de dizer, sou eu. Eu não vou fugir. Eu estou aqui. Aí alguém olha para nós e diz, mas como você consegue? Diz, eu tenho a Deus. Por isso, linkada à virtude teologal da fé, a prática dela se chama confiança. Eu confio. Eu não duvido. Ele está aqui. Mas como vai ser? Não sei. Mas Ele está aqui. Mas aonde vamos passar? Não sei. Eu sei que Ele está aqui. Isso é suficiente. Termino lembrando de mais uma santa, agora uma carmelita, santa filósofa, a grande secretária de Russell, Edith Stein, que se converteu ao catolicismo, foi batizada, entrou para o Carmelo, e como judia que era da Segunda Guerra Mundial, foi levada a Auschwitz. E junto da irmã dela, que também era freira, em cima do caminhão, igual uma mercadoria podre, em cima de um caminhão, a irmã dela apavorada, olha para ela com os olhos estatalados e diz, mas aonde estão nos levando? Para onde vamos? Ela olha com aquela serenidade de só quem é de Deus tem. Ela diz, para onde vamos não sabemos, mas o que sabemos é que Ele nos conduz. Ela sabia que estava indo para Auschwitz. Para onde vamos não sabemos. Ela não está falando de Auschwitz. Ela está falando da eternidade. Como vai ser isso? Não sei. Mas o que eu sei é que Ele nos conduz. Veja que a fé não é um pedido a Deus de isenção de problemas. Muito pelo contrário. É a capacidade de, diante dos problemas e das dificuldades, dizer, é para mim essa encomenda. Sou eu mesmo, pode trazer aqui. E não dizer, não, Senhor, entrega na casa do vizinho. Para mim não. Não, tem o meu nome, é para mim. É para mim. Esta é a virtude teologal da fé. Sem ela, nós não chegamos a Deus. Porque é mediante essas experiências que o coração vai sendo purificado de tantos acessórios que vamos colocando ao longo da vida. E vamos escolhendo só a Deus. Se você puder,
eu vou pedir para você fechar por um instante os seus olhos. E se for possível, deixe o seu coração questionar isso. Senhor, a virtude teologal da fé, como eu a vivo? Eu tenho conseguido dizer presente nesses momentos em que a vida está me cobrando mais? Eu tenho conseguido dizer, eis-me aqui, mesmo quando é o Calvário? Eu tenho conseguido dizer, sou eu, quando parece que é uma prova atrás da outra? Senhor, dá-me a graça de mergulhar em Ti, para fazer crescer dentro de mim esta virtude teologal da fé, para que eu prove a força, a resiliência, a constância que vem do Senhor. Dá-me a graça da fé, que solidifica as estruturas mais profundas da minha vida, para que nos terremotos, nas tempestades, a minha casa mantenha-se de pé. Dá-me a graça de compreender que através da fé eu posso chegar a Ti, Deus único e verdadeiro. E ainda com os seus olhos fechados, trazendo para nós aquele refrão que passamos no início da missa, pois esta é a nossa fé, que vence o mundo. Esta é a vitória que me autoriza frente às dificuldades da vida. Deixa o Senhor revigorar o teu coração nesta certeza, nesta graça. E num primeiro momento, ouça isso. E deixe isso penetrar no teu coração, pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.